Olá, eu estou conversando com o Eduardo Viola, professor da Universidade de Brasília de Relações Internacionais, sobre grandes mudanças no mundo e no clima, né? Eduardo, você é um especialista há muitos anos não só nas relações internacionais, mas na questão das relações climáticas globais, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que essas relações não se dão no vazio, elas se dão num contexto de mudança científica, tecnológica, social, econômica muito grande, né? Como é que você está vendo esse processo de grandes mudanças? Bom, eu vejo realmente muito profundas as mudanças. Eu diria que a maior mudança hoje são as disrupções tecnológicas exponenciais, tá certo? Que nós entramos, talvez a data mais interessante para colocar é o momento em que se tornou comercial o telefone inteligente, digamos, 2007, digamos, tá certo? Realmente, junto com isso, ou seja, vem uma série de disrupções tecnológicas que, digamos assim, na família da inteligência artificial, a biologia sintética e a nanotecnologia, tá? E então elas têm um impacto profundíssimo sobre a vida social, tá certo? Então, de tal modo que, como você fala no seu livro, é decir, realmente o futuro, o nível de incerteza do futuro é gigantesco, digamos, tá certo? Eu penso que as maiores transformações dos próximos anos e décadas estão ligadas às disrupções tecnológicas, que nós sabemos algumas de que estão acontecendo e outras que virão, digamos, tá certo? Então, isto é um vetor, eu vejo, mais importante ainda que, por exemplo, a mudança climática, tá certo? Ou que transformações na economia política do mundo, digamos, tá certo? Onde certamente há processos novos importantes. Por exemplo, talvez o que eu destacaria mais é que nos últimos anos surgiu a China, se consolidou um regime autoritário de novo tipo, tá certo? Que inclusive utiliza com muita competência a inteligência artificial para o controle social. E que a forma mais acabada está no sistema de crédito social, digamos, ou seja, que se está criando. Esse processo ele é muito radical, né? E a gente vai produzir vários possíveis caminhos para esse mundo, né? Por outro lado, essa mudança que você falou, da biotecnologia, da nanotecnologia, da revolução digital, são muito convergentes, né? Elas perpassam vários setores, né? E está ali também uma parte da possibilidade da gente enfrentar a mudança climática, né? Ou agravar os processos ambientais e climáticos, né? Eu tenho uma visão otimista no longo prazo sobre o futuro da humanidade. Eu acho que tem toda uma história da espécie do Homo sapiens, digamos, tá? Que é uma história de adaptação, uma história de sucesso com sofrimentos humanos terríveis, mas que hoje, se a gente pensa, esses sofrimentos são bem menores do que já foram, digamos, tá certo? Então, nesse sentido, tem que ter muito cuidado com a romantização do passado, que é muito comum, digamos, tá? Então, eu sou, e particularmente como uma pessoa que viveu, digamos, a infância, a adolescência, a juventude, até a adultez na Guerra Fria, onde estava tudo dado para terminar uma guerra nuclear global, e não, digamos. Então, talvez por isso, porque eu era pessimista durante a Guerra Fria sobre o futuro da humanidade, com o fim da Guerra Fria, eu me tornei muito otimista sobre o futuro. E com as transformações tecnológicas da última década, mais otimistas. Não quero, de todas maneiras, acho que a mudança climática é realmente uma ameaça gigantesca para a espécie, mas não a vejo no nível tal de ameaçar a sobrevivência. A grande questão é, assim, me parece que é qual é o custo humano da transição. O custo humano da transição, que pode ser muito grande comparado com o que poderia ser. Poderia ser, se nós tivéssemos uma capacidade de ação coletiva inteligente, poderia ser um custo muito baixo. Mas isso não é fácil.
Eu também sou, como você, otimista no longo prazo, né? O Richard Dawkins tem uma frase que eu gosto, nem tudo dele eu gosto, mas ele tem uma frase, o biólogo, né, evolucionista, ele tem uma frase interessante que ele diz o seguinte: se a gente pensa na humanidade hoje, tal como ela está dada, todos somos sobreviventes, mas nós passamos por um processo de seleção brutal, né? E todos os seres vivos são sobreviventes. E essa capacidade de sobrevivência é uma das marcas registradas das espécies bem-sucedidas, né, da vida. Então, nesse aspecto, agora, quanto custará a gente sobreviver? Por outro lado, não é só a mudança climática, né? Também tem a grande extinção de biodiversidade. Que empobrece as possibilidades futuras da humanidade se ela não começar rapidamente a cuidar da sua biosfera, né? A grande extinção de espécies é uma questão, digamos, ou seja, muito decisiva, menos vital para a sobrevivência. Ou seja, se nós chegamos a uma mudança climática catastrófica, realmente assim vai ser devastadora, digamos, está certo? Entanto, vamos dizer, que isso, no caminho que estamos, podemos chegar. Já no nível que estamos de extinção de espécies, eu não consigo visualizar, consigo visualizar um empobrecimento significativo das possibilidades da história da vida, da evolução, digamos, tá certo? Que nós poderíamos ter uma ação coletiva inteligente para manter o mais rico possível o futuro, digamos, tá certo? E isso depende de manter ao máximo possível retirar as espécies, inclusive dependeria de que o desenvolvimento humano futuro não entre em novas áreas intocadas de biodiversidade, por exemplo, digamos, tá certo? E até contribua para restaurar várias que já houve impacto, digamos, né, significativo, e outras que já são, a humanidade se estabeleceu nesses miles de anos, e obviamente que isso, nós já mudamos a Terra e parabéns, na minha opinião. Digamos, tá certo? Agora, um aspecto dessa grande mudança que a gente vive é a própria globalização, né? E ela tem implicações tanto do ponto de vista das interações sociais quanto do ponto de vista das relações políticas, né? Hoje a gente vive um momento, como acontece com as grandes mudanças, né? Um momento de negação, de rejeição, que produz a ojerias ao imigrante, não é? Uma certa intolerância, no meio de um processo em que a miscigenação global é praticamente inevitável. Inevitável, né? Muito profunda acontecendo, e essa me parece a força dominante. As forças, a reação, logicamente toda transformação gera reações. Então, por exemplo, a combinação entre globalização e disrupções tecnológicas gera um mundo muito incerto e na percepção de muito mais pessoas, essa incerteza é muito ameaçadora. Em muitas pessoas gera medo e uma tentativa de aferrar-se a voltar um pouco para o passado, para ter um mundo tranquilo. Porque, de fato, a globalização e a disrupção tecnológica permanentemente gera perdedores e ganhadores. Era uma mobilidade permanente, digamos, tá certo? E então, os perdedores, que em alguns casos são uma proporção significativa da população, eles reaccionam. Outros nem sequer não são perdedores, mas se temem por ser perdedores, e isso gera uma reação saudosista, conservadora, reacionária. Exatamente. A minha percepção é de que, na verdade, hoje a principal força de reação, de resistência, está exatamente nas classes que são mais dominantes, né, tanto na economia, quanto na política, quanto na sociedade, que formam a elite, que estão se vendo muito ameaçadas. Novos modelos de negócios, novas formas de interação, não é? Quer dizer, a possibilidade das pessoas poderem resolver por conta própria uma série de problemas, se associando independentemente, inclusive de empresas e governos, etc., né? Criando, na verdade, uma dimensão paralela ao mercado, né? Quer dizer, distinta do mercado. E isso ameaça muito, porque eles não veem eles não são capazes de mudar tão rápido quanto a sociedade. Né? De fato, eles são os que têm mais a perder. Ao mesmo tempo, têm capacidades, uma parte deles tem abertura mental
e proatividade como para adaptar-se, tá certo? De outro lado, também eu vejo que há segmentos importantes que não são dominantes, que têm muito medo. E isto é diferente das velhas ideias, digamos, ou seja, as cortes por classe social. Claro, claro. Porque aqui o que no fundo são subculturas, no fundo são até características individuais da psicologia, da formação do psiquismo de cada indivíduo, digamos, que vai delimitando, digamos, os que são, os que gostam e se sentem confortáveis, mesmo que saibam que nada é certo, claro, com a mudança e que querem apostar na mudança, inclusive porque se ven como possíveis de estabelecer coisas criativas, novas, e todos os outros que podem ser desde poderosíssimos até gente muito pobre que, frente a essa possibilidade de mudança, preferem aferrar-se ao passado. Claro. E o medo, ele é um péssimo conselheiro sempre, né? Sempre foi, sempre será. Agora, ele produz essa reação de negação, essa reação de volta ao passado, né? E é inevitável, porque diante de tanta incerteza, ter medo do futuro passou a ser uma coisa natural. Natural, sim. É compreensível. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, digamos, um ingrediente da política doméstica e global muito negativo, porque produz esses impulsos autoritários, claro. Esses impulsos de intolerância, o recrudescimento do racismo, né? Eu, em relação, por exemplo, à crise das democracias e ao avanço de posições populistas, autoritárias, seja nacionalistas, xenófobas, racistas nas democracias, eu sou relativamente otimista no sentido de que eu acho que a democracia tem sido historicamente muito resiliente, tá certo? Então teve ondas de ascenso, teve momentos de refluxo, digamos, tá certo? E eu acho que a história da democracia é uma história bem sucedida, não é nada perfeito, não é linear. Eu estou mais preocupado neste momento, a coisa que me preocupa mais da evolução dos últimos anos é o fato de que a China não seguiu um curso convergente, digamos, com o aumento do pluralismo político, que é o que, vamos dizer, a academia ocidental achava que ia acontecer. O debate era assim, o timing mais lento, um pouco mais rápido, e agora nós estamos vendo que isto não foi previsto por ninguém. Ou seja, há um reforçamento autoritário na era Xi Jinping. Muitas coisas se parecem, é uma volta a Mao, outras não tem nada a ver, evidentemente, e essa capacidade de utilizar, ou seja, vamos dizer, o regime chinês foi totalmente capaz de superar ou de tornar não corretos as previsões que havia sobre a internet diluindo os regimes autoritários. E agora, criando a grande muralha, criando toda uma série de estruturas. E agora com esta questão da utilização da inteligência artificial, inclusive a utilização da inteligência artificial para o planejamento econômico. Eu tenho visto relatos que mostram que, inclusive na China, as pessoas hoje já o sentimento de impotência frente à estrutura de controle social é gigantesco. Eles não têm medo de ser mortos nem de ser presos. Embora em determinados momentos a repressão é brutal, de colocar na prisão. Mas é simplesmente que se sentem o sistema muito poderoso controlando. De todas maneiras, me parece isto uma dinâmica que a mim me surpreendeu como a mais perigosa que a humanidade vive, tá certo? É evidente que eles estão até já vendendo tecnologia de controle social para alguns países clientes da África, Irã, esse tipo de coisas. E isso me preocupa muito. Então, obrigado, Viola. E se você quiser ver esse episódio ou qualquer outro da temporada, acesse o Futura Play.